Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu estava editando aqui o vídeo sobre identidade de gênero e vi que ao longo do tempo que eu fui falando várias coisinhas, eu acabei esquecendo de algumas informações relevantes e faltou vários complementos de algumas coisas. Então eu resolvi fazer um vídeo bônus aqui, um vídeo a mais, explicando detalhadamente algumas coisas que realmente precisam serem esclarecidas e de um contexto mais aprofundado. Então vamos lá. A Algumas pessoas falam desse desacordo que elas não se identificam ao longo do processo, ao longo dos seus corpos e tudo mais, seja em relação a alguma parte do seu corpo ou em relação ao gênero que lhe foi atribuído, como disforia. E aí a gente tem um conceito que chama disforia de gênero, que é o desconforto persistente com as características sexuais ou marcas de gênero que remete ao gênero atribuído ao nascer. É muito comum você ver as pessoas trans falando que elas têm disforia de gênero, então fica atenta a esse novo conceito aí. Outra coisa, existe vários tipos de cirurgia. Como eu disse, para você ser uma pessoa trans, não necessariamente você tem que fazer alguma cirurgia, mas existe cirurgia específica para mulheres trans, para homens trans. Então, assim, depende muito do que aquela pessoa tem em relação ao seu corpo, aquela disforia. E eu não sei classificar todas que estão aqui, que existem milhares e cada uma tem um nome médico gigante, complicado, mas eu só queria esclarecer que não existe tipo assim, ah, eu sou homem trans e eu vou fazer a cirurgia de retirada de mama. Ai, enfim, pode ser que a pessoa faça, pode ser que não. Outra coisa que eu gostaria de falar é na questão do intersexo, que eu disse que é uma pessoa que tem uma alteração cromossômica. Antigamente, essa pessoa intersexo era chamada de hermafrodita. E hoje a gente não usa mais esse termo. Hermafrodita, hoje você usa para plantas e animais. Quando você está falando de humanos, de pessoas, a palavra certa e o termo certo é intersexo. Então, por favor, se você fala hermafrodita ou se alguma pessoa do seu convívio fala como hermafrodita, ensine a pessoa o termo correto que é intersexo, tá bom? Isso é super preconceituoso usar hoje hermafrodita. Gênero também não é muito comparando assim a questão de orientação afetiva sexual. Não é uma coisa que você muda de uma hora para outra. Nossa, agora eu vou ser uma pessoa trans. Não, agora eu vou ser uma pessoa cisgênero. Não é assim. Não é uma roupa que você abre no armário e você tira para usar e tudo mais. Como eu disse, são vários processos que aquela pessoa faz ao longo da sua existência, que ela vai se identificando e vai se entendendo em um gênero que não é aquele que foi atribuído ao seu nascer, né? E o que é linguagem neutra de gênero? A gente vai ter um bônus falando sobre isso, mas eu gostaria de deixar algum esclarecimento em relação a isso. Primeiro, como você usa? A linguagem neutra de gênero é realmente uma sugestão linguística, né? Você pode ou não usá-la. Não é uma nova gramática, ela não vai substituir o português. O português, ele existe padrões de gênero. Então a gente diz que o masculino, eu já estou adiantando o bônus, na verdade, né? Que o masculino, ele é global e o feminino é local. E quem fala isso muito é a Simone de Beauvoir no seu livro O Segundo Sexo, né? Por exemplo, quando eu falo médicos, eu estou englobando todas as médicas e todos os outros gêneros que existem ali naquela palavrinha, né? E quando eu falo médica, você está especificando muito que é um profissional do gênero de uma mulher, que pode ser cisgênero ou não. Então, o português tem muito disso, ele é muito marcado com gênero masculino e feminino. E aí a gente está falando de gênero linguístico, e aí sim a gente está falando de masculino e feminino, e não de homem e mulher. Que novamente, homem e mulher a gente volta para a questão de gênero humano. Quando a gente está falando de gramática, de língua portuguesa, a gente está falando de feminino e masculino, certo? Certo? Então a gente tem um gênero na linguagem neutra de gênero masculino e feminino muito marcadinho. E a sugestão da linguagem neutra de gênero vem para englobar aquelas pessoas que não se sentem confortáveis dentro daquele padrão de gênero, né? Daquele padrão de masculino e feminino. Então uma pessoa não binária, ela não se sente confortável sendo identificada nem com o masculino nem como o feminino. E aí a linguagem neutra de gênero vem incluir essas pessoas. Tem vários debates sobre isso e a gente vai aprofundar no nosso bônus. Mas eu quero dizer o seguinte, que nem toda pessoa trans
quer que se use o gênero, a linguagem neutra de gênero com ela, sabe? Você não necessariamente precisa utilizar. Por exemplo, a questão de tem pessoas autistas que acham difícil usar o emoticons e o masculino e o feminino na gramática. Então ela se sente muito confortável em usar a linguagem neutra de gênero. Então, nem toda pessoa trans vai precisar utilizar a linguagem neutra de gênero com ela, e nem toda pessoa cisgênero também, porque a gente tem a questão aí do autista, que sugere-se que se use, em alguns casos, a linguagem neutra de gênero para essas pessoas, entendeu? A linguagem neutra de gênero não é uma questão de identidade de gênero, não é eu me identifico com o gênero de uma mulher trans, então automaticamente eu vou utilizar uma linguagem neutra de gênero, entendeu? Enfim, eu só queria esclarecer isso, que eu acho que ficou um pouquinho meio confuso na outra aula. Eu vou ter um bônus específico falando só sobre linguagem neutra de gênero, que a gente vai se aprofundar muito nisso. Então, depois você dá uma olhadinha nesse bônus que complementa tudo esse parâmetro que eu estou trazendo aqui nessa aula. Enfim, espero que você tenha esclarecido algumas outras coisas que ficaram passaram em branco na outro vídeo. E qualquer dúvida eu tô nos comentários. Então, agora sim, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.